É impressionante como até fora da Copa do Brasil o Botafogo se dá mal na Copa do Brasil. Realmente, Botafogo e Copa do Brasil não combinam. É uma parada que não dá certo, não tem como. O nosso glorioso já está de férias, os jogadores já estão viajando, já estão curtindo as férias, já estamos planejando já o 2026. Mas o ano brasileiro ainda não acabou. O Campeonato Brasileiro acabou, mas a Copa do Brasil ainda está rolando. Foram jogados nesse final de semana as semifinais da Copa do Brasil. Corinthians contra Cruzeiro e Fluminense contra Vasco. O Botafogo, para ir à fase de grupos direto na Libertadores do ano que vem, precisava que Cruzeiro ou Fluminense vencesse a competição. Ou seja, que os dois estivessem na final, né, para que conseguisse vencer a competição. Mas aí, inacreditavelmente, ambos que eram favoritos nos seus confrontos, perderam para Corinthians e Vasco. Quando foi anunciado os confrontos das semifinais da Copa do Brasil, entre Corinthians e Cruzeiro e Fluminense e Vasco, havia um claro favoritismo nos dois jogos. No primeiro, Corinthians e Cruzeiro, o Cruzeiro era amplo favorito, inclusive para ser também o favorito da competição, para ganhar o título, para ser o campeão. E na outra semifinal, Fluminense e Vasco, o Fluminense vinha numa crescente muito grande e o Vasco vinha numa descida muito grande. Então o Fluminense era o grande favorito também da competição e do confronto. Só que no primeiro confronto da noite, entre Corinthians e Cruzeiro, o Cruzeiro já começa perdendo o primeiro jogo lá em Minas para o Corinthians por 1-0. Já tornou tudo mais difícil. Mas aí, no jogo da volta, o Cruzeiro consegue reverter o placar. Faz 2-1 e leva o confronto para os pênaltis. Quando tudo parecia se encaminhar para um acerto, o Corinthians começa perdendo os pênaltis, o Cruzeiro começa na vantagem, o Cruzeiro consegue reverter um placar fora de casa, parecia que estava dando um cenário perfeito para o Botafogo e para o Cruzeiro indo para a final. Gabriel Barbosa, o vulgo Gabigol, que não é mais há muito tempo, bate o último pênalti, o decisivo para o Cruzeiro. Era ele fazer e o Cruzeiro está na final. Ele perde. E a partir daí o Corinthians empata e na cobrança seguinte o Corinthians vira e elimina o Cruzeiro das semifinais. E o Corinthians está na final da Copa do Brasil. No outro confronto da noite, um clássico carioca, Fluminense e Vasco, onde para mim ali podia cair uma bomba no Maracanã e estaria tudo certo, mas alguém tinha que sair como vencedor, né? Bem, de uma forma ou outra, né, não estava torcendo para nenhum dos dois, porque são dois rivais cariocas, então não tomo partido nessa parte. Mas, pelo menos, se o Fluminense fosse o campeão, o Botafogo conseguiria a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Sendo que, no primeiro confronto, o Vasco venceu por 2-1. E no confronto de volta, o Fluminense consegue reverter. Vence por 1-0, gol contra esquisitíssimo do Paulo Henrique, né, que dizem que é melhor que o Vitinho. E o jogo de novo foi para os pênaltis. Mais uma vez, assim como no jogo Cruzeiro e Corinthians, o Vasco começa perdendo seus pênaltis. O Verratti bate, o Fábio pega com os pés, uma defesa difícil, e parecia que o Fluminense estava encaminhado. Mas aí brilhou a estrela de Léo Jardim, pegou mais pênaltis e o Vasco eliminou o Fluminense. Ou seja, do único confronto que não era possível para o Botafogo ir à fase de grupos, aconteceu. Corinthians e Vasco vão fazer a final da Copa do Brasil e eliminaram todas as chances do Botafogo de disputar a fase de grupos diretamente no ano que vem na Libertadores. Ou seja, estamos garantidos na pré-Libertadores. Em termos de logística, essa parte é muito ruim para o Botafogo, porque vai aumentar em 4 datas o nosso calendário do ano que vem, e sendo que são jogos decisivos, né? Ali podemos pegar uma altitude, podendo pegar um adversário retrancado, né? Um jogo podendo ir para pênaltis, porque são 2 jogos apenas, uma ida e uma volta, tudo pode acontecer. Além do mais, esses jogos vão estar também nas fases finais do Campeonato Carioca, que tudo bem, não é grande coisa, né? A gente não está mais ligando muito para o Campeonato Carioca, mas sempre poupar em clássicos, perder clássicos, pode ser algo ruim, né, para o ambiente, para a confiança dos jogadores. Então, esses jogos aí serão junto, né, intercalados com as semifinais e finais do Campeonato Carioca, caso o Botafogo esteja classificado. Ainda existe uma lista grande de possibilidades de confrontos para o Botafogo nesse primeiro jogo da pré-Libertadores. De certo, nós não vamos pegar o Bahia. Isso porque Botafogo e Bahia estão no mesmo pote
né, dos confrontos ali. Então, talvez numa fase posterior, Botafogo e Bahia possam se enfrentar dependendo do chaveamento. Mas por hora, o Botafogo se livra do Bahia. Mas, por enquanto, ainda tem algumas altitudes, como The Strongest, por exemplo. Então, pode ser algo complicado para o Botafogo. O fato é que um time como o Botafogo, com o investimento que teve ao longo do ano, acabar caindo numa pré-Libertadores é devastador. E agora, na final da Copa do Brasil, entre Corinthians e Vasco, não atinge mais o Botafogo, mas resta saber quem vai ser o campeão, Corinthians ou Vasco, né? Talvez aí a grande parte da torcida torça para o Corinthians, né? Por se tratar do Vasco ser um grande rival. Para a torcida do Botafogo ficar ligada, dia 18, quinta-feira agora, tem o sorteio da Libertadores. Então nós já vamos saber quem vai ser o confronto do Botafogo na primeira fase dessa competição. Então é isso, galera. O vídeo de hoje fica por aqui. Se inscreve aí no canal, dá um like, ajuda pra gente pra caramba nessa parte aí, até porque somos mais Botafogo. Um grande abraço, saudações alvinegras.